Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Te damos graças por tudo que tem nos entregado e abençoado. O Senhor conhece cada pessoa aqui. Conhece cada pessoa e cada história. Peço que quando nós estamos aqui falando a Tua palavra, o Senhor ministre e fale, Espírito Santo, diretamente ao coração de cada um. Amém. Muito bom. Hoje nós estamos começando uma nova série chamada Tempo de Avançar. Vê para mim o controle, tá aí? Tempo de avançar. Tempo de avançar. Quando você pensa em avançar, o que é que vem, que palavras vêm na sua mente? Acabei de dizer, é tempo de avançar. Que palavras vêm na sua mente? Para frente, o que mais? Fala para o seu amigo aí, que palavras vêm na sua mente agora? Fala umas 3 palavras. Acorda ele, fala, acorda, agora não dá. O que vem na sua mente, Elvis? Evoluir. O que mais? Prosseguir. Avançar significa o quê? Amadurecer. O que mais? Evoluir. O que mais? Esperança. Crescimento. Não é? Vem alguma palavra não positiva para alguém? Não? Quando você pensa em avançar, você então acha que vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai... Vai ser simples. Vai ser simples ou não vai? É só avançar. Como eu tive mais tempo para pensar que você, obviamente, eu fiquei pensando em muitas palavras. Talvez você tenha algumas que você pensou, mas não falou. Algumas vocês falaram, precisa coragem, não é verdade? Não. Precisa ter coragem para avançar ou não precisa? Porque às vezes você está ali assim, será que eu vou? Talvez resolver o passado, porque de repente tem coisas que precisam ser resolvidas, por isso que eu não consigo avançar. Ou então medo, será que eu vou conseguir? Perseverança. Porque neste mundo aqui avançar sempre tem uma resistência, tem ou não tem? Para ir para baixo todo mundo ajuda, mas para avançar, determinação, foco. A gente falou de foco outro dia aqui, né? Foco. Esperança, sonho. Tem obstáculo? Não. Será que nesse avanço que você quer vai ter algum obstáculo? Pensa em onde você já avançou, no que você já avançou. Tinha obstáculo lá? Tinha ou não tinha? Tinha. Talvez possa a gente pensar em ansiedade, sucesso, ou de repente fala, poxa, isso pode ter fracasso, sabe? Quando a gente pensa em avançar, o que é avançar? No dicionário, a definição de avançar é isto aqui, não é? É andar para frente, como vocês falaram, adiantar-se, não é verdade? Adiantar-se, superar, exceder, ir além, ultrapassar, é ir além de um limite. Quando você fala em avançar, você está vendo um limite, mas esse limite, você não quer mais esse limite na sua vida. Investir, são todos termos do dicionário. Ousar, apropriar-se com avidez, é dizer o seguinte, esse negócio é meu, é a minha vez, chegou, é alcançar, atingir. Então você tem um alvo, né? Existe um objetivo, tem uma meta, tem obstáculos, mas o avançar, ele traz algumas ideias à mente, não é verdade? Sair da zona de conforto. Porque você pode pensar, mas está bom aqui, não quero avançar. Olha, eu vou te contar um segredo. Toda vez que você acha que está bom onde você está, toda vez que você se acomoda, o que acontece com a sua vida? Ela progride, não?
É mais ou menos, sabe aquela dança do cara que está andando para frente, mas não sei fazer, mas... Aquela que o cara anda para frente, mas está indo para trás? Não. Você está andando, mas você está andando para trás, não é isso? Não parece que está indo para frente? É o moonwalk. Quando você se sente confortável, este mundo te puxa para trás. Quando a gente pensa em avançar, tem também essa ideia de tomar coragem para ir em frente. Porque às vezes está tudo certo, mas sempre vai gastar mais energia para avançar, é ou não é? Para ficar parado não gasta energia nenhuma. Até para manter você gasta energia. Se livrar daquilo que talvez te prende ou te amarra, progredir, ir para um outro nível. Conquistar alguma coisa que está adiante. Não está talvez logo aqui, está um pouco mais lá. Encarar uma mudança, uma nova maneira de pensar. Então, quando nós estamos falando de avançar aqui, agora todas as cabeças estão pensando numa coisa. Talvez o que você pensa em avançar não é a mesma coisa que a sua esposa, o seu marido pensa, o seu amigo. Mas o que significa avançar para você? Boa pergunta para a gente responder na célula, né? Você tem pensado mais em avançar ou apenas em não retroceder? Teve uma época na minha vida que eu queria, sabe, estava tão difícil, que eu pensei assim, se eu só não ir para trás, eu estou satisfeito. Pergunta se funcionou. Não funciona. Porque a gente não foi feito para andar para trás. Se você olha a descrição da armadura de Deus em Efésios, a armadura de Deus, ela só tem proteções na frente, não é isso não? Porque você nunca pressupõe que você vai dar as costas para o inimigo. E quem é que está nas tuas costas? Eu, Senhor, eu sou a tua retaguarda. Ele está dizendo, se você for, eu vou. Mas se a gente não vai, ele também não vai. Porque ele respeita a nossa decisão. Você tem pensado mais em avançar ou manter a posição? Tem pensado mais em parar? Não tem, vou ver se é isso mesmo. Já pensei isso e eu percebi que eu já encontrei muitas, mas muitas pessoas que diante de um momento de pressão e tudo, e é verdade, elas entram nessa ideia de que talvez eu tenha que dar um tempo. Talvez tenha que ver se é isso mesmo. Será que é essa a vontade de Deus? Uma vez, quando eu era menos jovem, não é verdade não? Quantos são jovens como eu aqui? Olha aí, olha. Aí o Paulo foi avô agora, não é verdade não? Maravilha, hein? Tão novo, né? Uma criança. Eu cheguei a pensar nisso, né? Eu vou parar, será que é isso mesmo? Aí eu fui orar e Deus falou assim, quando você está ele me deu essa resposta. Você está numa estrada, hoje tem GPS, né? Mas lembra quando precisava olhar as placas? Não. Quantos lembram desses tristes momentos? Né? E aí você está numa estrada há muito tempo e não aparece placa nenhuma. O que você faz? Você para e volta? Não. Não. Ele perguntou, você para e volta? Ou você espera a próxima quando vai dizer, agora essa cidade é à direita? Ele falou, então não para, filho, porque eu não dei uma instrução para você parar. Talvez você tenha que andar um pouco mais devagar, encontrar um outro ritmo, mas não para. Amém, irmãos? Mas há momentos que Deus vai dizer, você precisa parar agora, por quê? Porque antes de você avançar, você precisa entender o que está à frente. Há momentos que Deus vai dizer para você, você faz mas não é uma parada, é uma pausa. Isso, povo inteligente que tem nessa igreja. Você ao tentar avançar em alguma coisa logo desiste. Porque de repente você sabe como é que é? Pá, pá, pá. E agora quando você pensa em avançar, você fala, já levei muita pancada. Qual a sua perspectiva quando você pensa em avançar? É uma perspectiva negativa, desencorajadora? Quando você pensa agora em avançar, você começa a pensar nos erros do passado, meus erros do passado. Você reparou como a nossa mente
sempre traz mais rápido os nossos erros que nossos acertos? Com quantos acontece? Acontece com você isso ou não? Minhas limitações. Se eu fosse o X, se eu fosse A, se eu fosse B, se eu tivesse o que o outro tem. Comparações. A minha situação atual me impede de avançar. A situação que eu estou não dá. Eu me sinto inadequado. Não é para mim. Quantas vezes você já disse ou ouviu? Não é mais o tempo. Ou você disse, não dá mais tempo. É tarde. Ou quando você pensa em avançar, você está pensando agora, você vê uma perspectiva positiva, encorajadora. E aí você pensa assim, olha só o que eu já conquistei, onde eu estava e onde eu estou agora, tudo que Deus fez na minha vida, não é? Aquele que começou uma boa obra, está aperfeiçoando isso em mim. Ou você pensa, as minhas possibilidades, olha quanta coisa que já tem, olha o que Cristo me deu. Ou você pensa que a situação atual, olha até onde eu já cheguei, eu tenho novas possibilidades. Ou você olha diante desse negócio de avançar e você vê, eu me sinto desafiado. Quer saber? É agora. O tempo de avançar. Tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Agora é tempo de avançar. Tem algo para mim. Tem algo que pode ser meu. Hoje é o tempo. Porque sabe, essa perspectiva... O que é uma perspectiva? É a maneira como você encara uma situação que você não conhece. É totalmente diferente. Ela te joga para, ela vai estimular a sua fé, ou então ela vai destruir a sua fé. Sabe a fé negativa? A fé negativa é assim, você olha mais para os problemas que por aquilo que Deus pode realizar em você. Amém? Do que as promessas que Ele já deu. Então, irmãos, com qual perspectiva dessas duas você acha que Jesus enxerga você? Se você perguntasse para Jesus, quando o Senhor olha para mim, com qual perspectiva o Senhor me vê? O que Ele diria? Realmente está difícil para você, viu? Com o seu histórico aí, vou dizer uma coisa para você, sem chance. Será que Ele diria isso? Será que Ele diria isso de você? Então tem umas coisas que você fala de você que Jesus não fala de você. É isso que está acontecendo? E por que a gente não dá mais atenção para Jesus? Você é mais sábio que Jesus. Você é mais inteligente que Jesus. Você conhece mais o futuro que Jesus. Você sabe mais que Jesus tudo que já vai acontecer. Então você chega e diz, não vou. Essa situação não vai dar, é o meu trabalho, não sei. Põe o que você quiser, casamento. Eu quero ler um texto para você que vai ajudar a gente a pensar como é que Jesus vê você. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem como? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Que quando Deus olha para você, o seu Pai olha para você, tá? Ele está dizendo, eu conheço você antes de você nascer. O Deus, Ele é presciente, Ele conhece as escolhas que faremos. Ele diz o seguinte, eu tenho um destino para você. Eu quero que você seja semelhante ao meu Filho Jesus. Semelhante ao grande eu sou. Não é que você vai ser o grande eu sou, mas você vai ser semelhante. Você vai ser filho como Ele é, amado como Ele é. Vai ter o mesmo espírito que Ele tem, amém? Vai ter a mesma herança de filho que tem, a mesma honra no céu. Olha que coisa incrível, gente.
Então eu destinei você previamente para isso, porque ele vai ser o primeiro de muitos irmãos, eu quero ter muitos filhos. E aí, uma vez que eu já dei esse destino para você, eu também te chamo. Por que Deus predestina e chama? Porque Deus fala, eu tracei o caminho, esse aqui, o destino é lá. Vem, você quer vir? Ele chama, nem todos respondem. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Aí ele chama você, e você vem, o que ele faz? Na hora que você vem, ele vem, mas olha como é que eu estou, tudo quebrado. Não tem problema, eu perdoo você, eu liberto você, e eu faço você justo. Todo o seu passado está cancelado, os seus pecados estão purificados, eu te dou, eu faço você justo, e aquele que justificou também glorificou, e tem mais, hein? Eu vou dar para você um novo coração, vou colocar em você um novo espírito, vou pôr o meu Espírito Santo aí dentro, e isso é a glorificação, amém? É maravilhoso, não é? Dá para avançar agora? Está vendo que dá para avançar mais ou não? Mas aí ele continua, então o que diremos, pois, diante dessas coisas? Porque na hora de avançar a gente fala, tem obstáculo. Se Deus é por nós, vamos falar juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o diabo, circunstância, dificuldade? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Quer dizer, se Deus já deu Jesus, que era o que era mais difícil, mais caro, mais precioso, Jesus que era tudo que ele tinha, se ele não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? Sempre é com ele. Falamos na série passada, ele é suficiente, e de graça, não é troca. Você não é que você vai fazer alguma coisa, não é que você vai mostrar quanto você é bom, é de graça. O que ele vai dar? Quantas coisas? O que é todas para você? Fala, meu casamento, minha vida profissional, minha vida ministerial, a minha saúde, todas as coisas da vida eterna. Gente, o motivo da salvação não é ter vida eterna. O motivo da quando você é salvo, você já tem a eternidade. A salvação é para ser usada aqui, amém? É Deus quem os condenará. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Esse aqui não era, sei o que, mas Deus fala, não é. Puxa a capivara aí. Puxa a lista aí. Vem o diabo falar, aperta o botão, puxa a lista do Rafael. Ele puxa e fala, cara, não tem registro. Foi cravado na cruz, amém? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e ainda intercede por nós. Olha, Pai, o César vai fazer uma besteira lá, tem misericórdia dele, ajuda ele. Como é que Jesus vê você, meu irmão? Você acha mesmo que a circunstância não muito boa que aconteceu essa semana é maior do que isso aqui? É maior do que isso aqui? Porque é tempo de avançar ou de ficar, não sei. Quem sabe se eu conseguir se manter. Aí ele não termina, ele continua. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Deus vai te amar menos? Será que quando você tem tribulação, acho que Deus não me ama. Estou passando uma dificuldade. Sabe o que ele fala? Ele não fala assim, é o que eu vou falar. Acorda aí, eu estou do seu lado, mano. Vai em frente, avança, porque você vai vencer esse negócio aí. Porque eu estou com você. É que eu não queria que fosse assim. Pois é, você não tem controle sobre certas coisas. Mas eu governo sobre todas as coisas. Amém? Será angústia, momentos difíceis, perseguição, quando você é injustiçado. Vai ser fome, nudez, falta de alguma coisa, vai ser um perigo. Vai ser espada, quer dizer, quando tentarem te matar. Está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. O que ele quer dizer? Gente, fala a verdade, você vai estar vivo amanhã? Eu quero, você também, né? Mas é verdade que não sabemos, né? Todo dia estamos enfrentando a morte, sabe o que ele está dizendo? Todo dia estamos enfrentando a morte. Ou é uma circunstância, uma fatalidade, não sei, uma doença. É como se a gente fosse ovelha. O que é ovelha? É um animal indefeso, ele não sabe o que vai acontecer.
Só que em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, problema no trabalho, problema no casamento, injustiça, mentira, golpe que você leva, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, amém? Pode aplaudir Ele, Jesus. Ele é suficiente. É tempo de avançar, porque eu estou bem certo, convencido, que nem morte, nem a morte, nem vida, nem o que pode acontecer nessa vida, e nem anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, neste universo, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não pode separar do amor, não pode separar da graça. Se não pode separar da graça, não pode separar você dele, da vida eterna, da vitória e de ser mais que vencedor nele, amém? Não pode separar. Essas coisas não podem separar. Eu sinto que Deus está longe e Ele está te cutucando ali e fala: ei, eu estou do seu lado aqui, para de olhar para o problema, olha para mim, porque eu sou. Eu sou. Não é só que eu estou, você está entendendo? Ele não está, quando ele fala, ser e estar é um verbo que em português é mesma coisa, em muitas línguas, né? Ser e estar é a mesma coisa. Ele está dizendo, por isso que ele é o Yahweh, eu sou. Eu não só estou com você, eu sou, porque eu habito em você. Eu sinto o que você sente. Eu entendo a sua dor. Eu conheço as suas expectativas, conheço a sua alegria. Mas eu chamei você para avançar. É tempo de avançar, amém, irmãos? O Senhor tem falado tanto conosco. É tempo de avançar, porque o poder dele está operando em nós. Então é possível avançar. Porque Ele me chamou, Ele me justificou, me glorificou, me fez seu filho, me deu o Espírito Santo. Mas Ele me convida para uma jornada, onde Ele está comigo o tempo todo. Sabe qual que é a pior tristeza de um cristão? É ficar aqui só, sabe assim, né? Nas cordas, sabe? Só levantando, sabe aquele lutador do zipo do boxe? Ele fica nas cordas, levando pancada, segurando, esperando bater o gongo e acabou. Tem cristão que vive essa vida assim, ai, essa coisa é muito ruim, essa vida é difícil, e assim, Jesus, eu vejo a hora de morrer, me leva agora, porque se levar agora é melhor estar contigo, a gente fica nas cordas, ai, acabou. E Jesus fala, para com isso, não é? Empurra esse negócio aí e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Levou uma pancada, você vira, não é? Melhor é dar do que receber, não é isso não? Com o inimigo, não com as pessoas, com o inimigo. É possível avançar na vida pessoal, na vida espiritual, nos relacionamentos, no casamento, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial. Deus quer que você avance no mundo maligno e injusto. Deus não tem plano de pobreza para os seus filhos. Deus não tem plano de miséria para os seus filhos. Deus não tem plano de casamento destruído para os seus filhos. Deus não tem plano, amém, irmãos? Diz que se seus filhos abandonarem você, Ele vai lá, vai buscar, vai trazer de volta, e eles todos serão discípulos do Senhor, amém? Você crê, porque é uma coisa que Ele faz. Você não consegue fazer, Ele faz. Mas você precisa perseverar, é crer que Ele faz. Porque como é que você pode ser generoso e abençoar outros? Você foi chamado para abençoar. Porque ao avançar, inclui sempre outras pessoas. Então, como é que você pode dar o que não tem? Ele falou, eu vou te dar mais do que suficiente. Mas a gente fica olhando agora, porque agora está doendo, porque agora está difícil. Ele fala, para de olhar agora, olha para mim. Irmãos, eu quero lembrar, nas últimas 3 séries de mensagens, nós falamos sobre isso. No final de 2025, falamos sobre como pensar como Jesus pensa. Na nossa série Novamente, Nova Vida. Pensar como Jesus pensa, guardar o coração. Depois nós falamos numa série, Deus nos levou para isso, a falar
do jeito de Jesus, ver como Ele vive, as recompensas, as bem-aventuranças, o que significa o reino de Deus, o poder para viver uma vida totalmente transformada. Amém? E falamos agora há pouco sobre Cristo ser suficiente. Como você pode lidar com tudo na sua vida, o passado, o presente, o futuro. Ele é suficiente em tudo, Ele é suficiente para a nossa santidade, Ele é suficiente para absolutamente tudo, para nos santificar, nos libertar, para nos fazer vitoriosos. Ele é suficiente. E agora Deus está dizendo, depois de tudo isso, ei, é hora de avançar, amém? É hora de avançar. O que significa avançar segundo a Bíblia? 3 pontos. Avançar, antes disso, é um termo que você vai pesquisar na Bíblia, no grego, no hebraico. Sabe qual é a ideia que ele traz? Não é? É progredir, progresso, avançar, alcançar. É abrir caminho cortando obstáculos. Porque nesse mundo 3 aflições. Eu achei muito interessante isso, né? O sentido das palavras, quando você combina, é esta. Que você abre o caminho, vencendo os obstáculos. Não acabamos de ler, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. No hebraico, a ideia de um movimento de ir adiante, no contexto do quê? De jornada e de obediência, é o shalom. Uma jornada onde Deus está presente. Amém? Não é incrível um negócio desse? Só que tem um detalhe nisso tudo, irmãos. Você viu, pessoal que fez esse logo interessante, avançar. Não sei se você consegue enxergar daí, mas o que são esses pontinhos? O que são? Pessoas. A ideia é de várias pessoas se juntando e forma avançar. Avançar. Esse conceito de ir para frente, na Bíblia, na palavra de Deus, nunca é sozinho. Ninguém avança sozinho. Nós avançamos juntos. Precisamos de Jesus e uns dos outros. Sem mim nada podeis fazer. Eu estou com você todo o tempo. A gente não avança sozinho. Neste mundo não, você tem que avançar sozinho. Pesquisa avançar, conquistar na internet. Vê as figuras que tem. É sempre uma pessoa sozinha, subindo a escada, segurando a bandeira, o cara no topo do monte. Nunca tem mais que um. É interessante, não? Porque essa é a ideia desse mundo. Você é o cara, você consegue, você é o vencedor, você chega lá e o resto... Mas na verdade, não funciona assim. Ninguém faz alguma coisa grande sozinho. Você não está onde está pelo seu mérito, nem pela sua capacidade. Muitas pessoas ajudaram você, amém? E Jesus está ajudando você ainda. A gente não constrói uma família sozinho. Ninguém constrói uma empresa sozinho. Então o conceito de avançar na Bíblia tem essas 3 dimensões, elas são sempre em conjunto. Presta atenção. Primeiro, a ideia de avançar é de transformação. Sabe o que é a transformação? É o que acontece aqui dentro. Para você poder avançar para essas coisas poderosas, primeiro aqui dentro tem que ter uma transformação. Você tem que crescer e amadurecer aqui dentro. É o progresso espiritual e moral, crescer no caráter, na fé, no conhecimento de Deus. Sem um avanço interior, não dá para ter um avanço exterior, amém, irmãos? O segundo aspecto é a ação, são as obras. Uma vez que você é transformado, a sua fé está aqui dentro, você crê em Jesus, você começa a agir diferente, amém? Você não recua, você avança, você não tem medo, você confessa a verdade, você declara, aqui vai mudar, você declara a verdade de Deus, você confia nas promessas, amém? Você faz o que você não fazia antes, você não recua. Então, você sai do lugar onde está e vai onde Deus te manda. Você faz as mesmas obras que Jesus, você ama as pessoas, você faz discípulos, você tem entrega, você tem renúncia, a sua vida abençoa outras pessoas, as pessoas olham e falam, rapaz, isso que está acontecendo com você, eu queria experimentar também, amém? É isso que acontece, porque as suas ações agora mudam, custa alguma coisa deste mundo, porque seguir a Jesus sempre vai custar alguma coisa neste mundo. Se você quiser tudo deste mundo, não tem como você ter Jesus, são incompatíveis, amém? Mas se você abrir mão de coisas nesse mundo, você ganha muito mais. Como está em Marcos, não há quem tenha deixado casa, pais, mães, irmãos, bens, família, propriedades, que não receba 100 vezes mais desse mundo com perseguição. Que esse mundo não quer você próspero. E no fim a vida eterna. E a multiplicação.
que é a expansão do reino. Na medida que você avança, você vive, eu e você vivemos dessa maneira, aí o Rafael é tocado, e quando o Rafael é tocado, aí a família é tocada, a mãe, a esposa é tocada, o amigo do Rafael é tocado, o cara que trabalha é tocado, e o cara que trabalha com ele vai para a casa dele e toca, amém? E começa a expandir o reino. O avanço da mensagem de Deus. Façam discípulos de todas as nações. Ensine a obedecer tudo que você tem ordenado. Eu fiquei pensando hoje de manhã, por que Jesus não falou, faça discípulo na sua casa? Faça discípulo no seu trabalho. Faça discípulo na sua vizinhança. Ele não podia ter falado isso? Podia, né? E estaria certo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, deixa eu falar para você fazer discípulo aí, você pode achar que consegue. Faz das nações. Ele falou isso no momento que não tem internet, não tem celular, certo ou não? Temos um celular na Índia. Se eu quiser, eu gravo um vídeo, eu ligo para ele, posso falar com ele. Meu, o cara está lá do outro lado do mundo. Não é verdade, não? Está aí a Copa. Agora, se você quiser, aperta um botão lá, tem tradução simultânea, tem uma IA, a pessoa fala, entendeu? Sei lá, grego e você entende português. Nunca foi tão fácil. Ele falou para alcançar as nações quando não tinha nada disso. Sabe por quê? Ele botou o alvo mais elevado, dizendo, você precisa pensar mais alto comigo, porque eu tenho grandes planos para você. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então eu estou mandando você para uma coisa um pouco maior do que aquilo que é a sua possibilidade. Não pense em avançar dando um passo. Pense em avançar, sei lá, pular um oceano. É mais ou menos assim. O que você ouviu de mim, ensina pessoas fiéis e idôneas, também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2,2. Né? As 4 gerações. Paulo ensina a Timóteo ensina a homens e mulheres fiéis que também vão ensinar a outros. Gerações, gente, o reino de Deus é um reino de gerações, amém? Está tendo que avançar? Avançar envolve pessoas. Avançar não se trata só de você ter uma vida melhor. Porque essa ideia do evangelho para ter uma vida melhor é muito perigosa. Não é? Mas é para avançar. Ninguém avança sozinho. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter a clareza de como é que Deus quer que a gente avance. No sistema desse mundo, sempre em prol de si mesmo. O que é avançar nesse mundo? Acumular, conquistar, ter ascensão, status, reconhecimento. Você. Um carro melhor, a pessoa fala, olha, Deus está me prosperando. Pode ser. Mas pode ser também que você esteja apenas querendo isto. Então eu vou criticar você? Não, isso é entre você e Deus. Amém, irmãos? Todo dia vi uns irmãos que não têm, criticar os que têm. Eu falei assim, sabe? Enquanto você que não tem, está criticando o que tem, você não vai conseguir receber nada da parte de Deus. Para de criticar os outros. Porque ou você está dizendo que ele roubou, ou você está dizendo que ele foi de maneira injusta, ou está dizendo que Deus só abençoa ele e não abençoa você. Amém? Dos 3 jeitos você está errado. Não para de criticar se o outro tem alguma coisa que você não tem. Fique feliz porque ele tem. Amém, irmãos? Lidar com o coração. Então, o reino de Deus sempre juntos. Nós avançamos o próximo também. Quando a gente avança, o próximo avança. Se você avança, seu marido avança. Se você avança, sua mulher avança. Seus filhos avançam, amém? Sua igreja avança, sua célula avança. É perder antes de ganhar. Quem é buscar o reino de Deus antes dos interesses pessoais. Quem ama a sua vida neste mundo, perde. Mas quem perde ela para ganhar o que eu quero, ganha a sua vida é muito mais. É um crescimento, é a maturidade. O reino de Deus fala da perseverança diante de uma oposição, de uma renúncia, de uma entrega que produz fruto. É quando você renuncia, quando você gasta o seu tempo. Eu amo aqui as pessoas dessa igreja que estão lá abrindo a sua casa para uma célula, que estão abrindo, estão dizendo, aqui é uma embaixada do reino de Deus, é aqui onde Deus se reúne, aqui a igreja se reúne, amém? É incrível isto, é onde está a presença de Deus. Gente, aquele que faz alguma coisa, aquele que prepara, o pessoal que vem aqui faz um versículo para a criança, eu vou lá, eu não vou faltar este domingo, porque tem uma criança lá que está me esperando, dizendo, oi tio, você viu a minha roupa nova? Amém? É isso que é. Se trata dos outros avançarem. Mas aí, não, eu vou lá ver no culto.
Se a mensagem for boa, vamos ver quem vai pregar hoje. Prosperidade que vem da obediência. É isso que é o reino, amém, irmãos? É isso que é o avançar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Mas olha que incrível. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Se não estamos recebendo, é porque ou nós não estamos permanecendo nele, ou a palavra dele não permanece em nós. Em outras palavras, não estamos obedecendo a ele. É um raciocínio básico aí. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai. Demonstra que vocês são meus discípulos de verdade. Porque tem uns que dizem que são discípulos, mas não tem fruto. Jesus chega na figueira que não tem fruto e fala que ninguém mais coma fruto de ti, porque você está mentindo. E secou. É a mesma ideia aqui, né? Quem não dá fruto, ele corta o ramo e seca. Mas Deus chamou você para dar fruto, amém? Tudo que você precisa para dar fruto está aí com você. Imagina a goiabeira, qual o esforço que ela faz para produzir goiaba? Goiaba, 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 goiaba. Vem goiaba, é isso não? Ela fica ali na terra. Se ela estiver saudável, o que vai acontecer? Goiaba. Ah, mas eu queria ser laranjeira. Fique feliz, produza goiabas, amém? É melhor ser uma goiabeira frutífera, não é? Do que ser uma laranjeira frustrada, não é isso não? Porque você não consegue, vai dizer, eu estou aqui tentar fazer laranja, mas eu sou goiaba. Sou goiabeira. Não estou falando que você é goiaba, não. Estou falando que você é frutífero, amém? Fala a pessoa do lado, você é frutífero. Cristo está em você. Vocês não me escolheram, eu escolhi, eu chamei para produzir fruto duradouro. Eu chamei para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém, irmãos? Tem que avançar, gente. O propósito de eu ter chamado você, o propósito que eu morri naquela cruz, o propósito que eu fiz tudo o que eu fiz é para você avançar, para você falar com o Pai e dizer sim, filho. E aí vai haver muito fruto, e fruto é para quem? É para os outros, fruto é para abençoar a sua família, para abençoar, amém. A árvore não come o próprio fruto, o fruto é sempre para os outros. Esse é o segredo da vida cristã, dar fruto. E tudo se baseia em uma coisa, esse é o meu mandamento, como é que é? Ame uns aos outros. Porque se eu amo o Rafael, eu vou querer o bem dele, então na verdade, na hora que eu tenho, falei, cara, não pode ser só para mim. Não pode ser só para mim. Tem que ser para o Edson, tem que ser para o Vinícius, não pode ser só para mim. Então, irmãos, até ouvimos isso aqui, numa conferência que nós fomos com umas pessoas aí, uns lembrou, eu tinha ouvido isso antes, mas é muito bom. Jesus chamou você para não ser apenas um crente, para ser um discípulo. Um crente, aquele que crê, recebe Jesus Cristo, mas um discípulo representa Jesus Cristo. Olha que coisa incrível. Um crente olha para a cruz, ai que bom, Deus me perdoou. Um crente carrega a sua cruz, eu vou fazer algo por Jesus, vai me custar, mas eu tenho um chamado, eu sei quem eu sou. Eu sei que Ele é poderoso. E aí, um crente, ele é inspirado pelo sermão. Nossa, você viu a palavra hoje? Poderosa, não? E aí, vai obedecer? Não sei se é para mim. Olha, você devia estar no culto hoje, era tudo para você. Um discípulo obedece ao sermão, olhou e fala, cara, aquilo que o pastor falou, ele falou uns trecos lá, mas aquilo que ele falou da Bíblia, eu preciso obedecer aquele negócio ali. Queria Jesus falando, eu preciso obedecer aquilo. Amém? Um discípulo, um crente tem o objetivo de chegar no céu, como a gente falou, né? Fica nas cordas até chegar no céu. Um discípulo quer trazer o céu para a terra. Ele quer ver Jesus aqui operando. Pode aplaudir ele, amém? Eu estou falando que você é um discípulo, você não é um mero crente.
Um crente quer viver vive uma vida salva. Está errado aí, vive uma vida salva, né? Eu quero ser salvo. Um discípulo vive uma vida rendida. Senhor, o que tu queres? Porque o crente fica sempre tentando ver se consegue manipular Deus para fazer o que ele quer. E o discípulo fala o seguinte: Senhor, o que tu queres? Tua vontade é boa, agradável e perfeita, pode pedir. Eis-me aqui. Um mero crente frequenta a igreja. Um discípulo leva a igreja onde quer que ele vá. Deus chamou a gente para ser discípulo, amém, irmãos? Para ser discípulo. Mas para onde eu vou avançar? Terminando aqui. Último texto. Para onde que eu vou avançar? Eu quero explorar esse texto mais em outras mensagens, mas a gente vai avançar para onde? Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido isso tudo, ou tenha obtido a perfeição, ou seja completo, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus, sabe o que está dizendo isso aí? Eu conquistei você. Eu paguei um preço por você. E agora eu quero que você avance, prossiga para conquistar algo que eu tenho para você. Amém, irmãos? Está dizendo, eu conquistei você. Eu paguei um preço por você. Agora você é meu. Mas eu não conquistei você para você ficar paradinho aqui, só recebendo. Eu conquistei você para você agora, no meu poder, avançar. E como é que a gente conquista o que Ele tem para nós? Está escrito aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Não dá para avançar se você ficar sempre assim. Não dá para dirigir olhando pelo retrovisor. Esquecendo-me do que está para trás. Quais? As boas e as ruins. Sabe o sucesso do passado? Foi bom. E aí? Vamos avançar. Sabe aquele fracasso horrível do passado? No passado, o que você faz agora? Vamos avançar. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo, eu avanço. Então eu esquecendo, eu avanço, avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nossa, esse versículo é mais comum. Vamos ver uma outra versão? Reconheço que ainda não alcancei a plenitude, mas corro com paixão em direção à sua abundância, porque Ele é tudo, Ele já me deu tudo, amém? Para que eu possa atingir o propósito pelo qual Cristo Jesus me conquistou para si. Conquistou você com um propósito. Ainda essa versão Passion diz, não dependo de minhas próprias forças para realizar isso, graças a Deus. No entanto, tenho um foco que me impulsiona, esqueço-me de todo o passado e volto o meu coração para o futuro. Corro diretamente em direção ao chamado divino de alcançar o alvo celestial, conquistar o prêmio da vitória, por meio do quê? Da unção de Cristo Jesus. Porque o texto todo está falando, seu poder que opera em mim, é Ele em mim. É Ele que está fazendo isso em nós, amém? Só que se eu não der o passo, Ele está em mim, não é isso? Ele também não vai avançar. Mas na hora que eu começo a dar o passo, Ele está dizendo, pô, você vai pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vai te causar dano. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Amém? Eu guardo a tua retaguarda, eu estou ao teu lado, eu estou sobre você, eu estou à sua frente. É incrível, só ler os salmos. Quer mais uma? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Perfeição aqui é completude, é ser completo. A perfeição, a semelhança total, está na dimensão da eterna, mas a semelhança interna já está aqui. Irmãos, não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisso. É outra maneira de traduzir. Esquecendo-me do passado e olhando, ele está falando que vai esquecer. Sabe o seu passado de erros? Dos teus pecados, das tuas maldades? Jamais me lembrarei. Deus esqueceu. Não fica lembrando. Ele já esqueceu. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida.
para receber o prêmio, o avanço, para o qual Deus nos chama. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Jesus me conquistou para eu conquistar algo no poder dEle. Jesus me alcançou para alcançar o que Ele tem para mim. Jesus me alcançou para que eu seja semelhante a Ele em tudo. Está fazendo sentido para você avançar? Não. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em... Onde está atuando o grandioso poder? Atua no outro, fala nas pessoas, muda o meu irmão, muda a circunstância, me dá um emprego melhor, muda o país. O meu poder está atuando em você está atuando o meu poder, amém? Começa a olhar de outra maneira, começa a crer. Trabalhem, exercite, coloque em ação a sua salvação, obedecendo a Jesus com Deus a reverência e temor. Outro texto em Filipenses 2,12, outro Efésios 3,20. Por quê? Deus está agindo em você. Fala, Deus está agindo em mim. Se você permitir, Ele está agindo. O Espírito Santo está aí, dando a vocês o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Não é incrível isso? Eu não consigo, consegue. Não sei se eu quero. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, começa a dizer: Jesus me conquistou com um propósito. Ele quer que eu avance. Fala para ele: Senhor, eu reconheço que Tu queres que eu avance. Senhor, eu quero colocar a minha salvação para funcionar. Salvação não é uma coisa estática. A salvação é para funcionar. Porque Ele quer que eu realize coisas. Ele já me deu o poder para isso. Vai confessando isso, meu irmão. Oh, Jesus, muda nossas perspectivas. Abre os nossos olhos para a gente enxergar que é tempo de avançar, Jesus.